és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe, e aí lhe perguntou a seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, nesta primeira noite do cerco de Jericó, aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças, que tem como tema as muralhas cairão pela perseverança da fé. A igreja, na liturgia dominical, nos traz esses belíssimos textos e de maneira muito especial o Evangelho. E no Evangelho de hoje, Jesus nos faz uma pergunta fundamental, uma pergunta que revela quem nós somos e em quem colocamos a confiança. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não pergunta o que os outros pensam, o mesmo que eles pensam. E vós, que dizeis que eu sou? É uma pergunta
que atravessa todos os séculos e chega a nós, ao nosso coração nesta noite. Depois de tantos anos de igreja, depois de tantas missas, de tantos cercos de Jericó, de tantas orações, devoções, novenas, procissões, sacramentos, experiências, sofrimentos e alegrias. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É como se Jesus dissesse: você confia em mim? É como se Jesus perguntasse: você entrega a sua vida a mim? Você acredita que eu continuo sendo Deus quando a vida não acontece como você gostaria? É isso que Jesus está perguntando. Porque é relativamente fácil dizer Jesus é o Senhor quando tudo vai bem. Difícil é continuar dizendo Jesus é meu Senhor quando chega a doença, quando uma porta se fecha, quando alguém que amamos vai embora, quando somos injustiçados, quando não entendemos os caminhos de Deus, quando rezamos e parece que Deus está em silêncio. E aí a nossa fé deixa de ser apenas uma palavra e começa a se tornar uma vida. Nosso Deus é um Deus do impossível, mas isso eu preciso confiar. Eu preciso entregar. Eu preciso acreditar. Porque tantas vezes nós falamos que Jesus é o Senhor, mas não acreditamos, não confiamos, não entregamos. O motivo que te trouxe aqui para celebrar esse cerco, que é uma cura, é uma libertação, você está disposto a entregar? Está disposto a entregar? Está disposto a ser curado? Jesus, quando perguntou ao aleijado da piscina de Siloé, queres ser curado? A resposta dele foi: não tem ninguém que me leva na piscina. Jesus não perguntou se ele queria ser levado na piscina. Jesus perguntou: queres ser curado? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro não está apenas dando uma resposta bonita, está fazendo uma profissão de fé. E aí Jesus diz a Pedro: não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Isso significa que a fé não é simplesmente fruto de nossa inteligência. Nós podemos estudar muito sobre Deus, podemos conhecer a Bíblia, podemos fazer teologia, podemos conhecer a história da igreja. Tudo isso é importante, mas existe uma coisa que nenhum livro produz sozinho. E que isso deve ser o motivo principal de celebrar o cerco de Jericó. O encontro pessoal com Jesus Cristo. Esse é o detalhe
Isso é o especial na tua vida. Encontrar-se pessoalmente com o Senhor. A fé nasce quando Deus toca o coração. A cura acontece quando Deus toca o coração. A libertação acontece quando Deus toca o coração. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, talvez uma das maiores necessidades hoje seja não apenas conhecer sobre Jesus, mas encontrar-se com Ele. Não apenas falar de Deus, mas falar com Deus. Não apenas frequentar a igreja, mas deixar que Deus me transforme. Não apenas receber a Eucaristia, mas permitir que Cristo, recebido na Eucaristia, transforme nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossa maneira de perdoar, de servir, de amar. Daqui a pouco, vamos comungar Jesus Eucarístico. Daqui a pouco, vamos ter a oportunidade de adorar Jesus Eucarístico. Não é para ficar na festa, é para sair transformado. É para mudar o meu jeito de escolher, as minhas escolhas. É para mudar os meus relacionamentos. É para mudar o meu coração. É para amar e servir. Ora, a gente pode estar aqui dentro da igreja e ao mesmo tempo manter o coração distante de Deus. Por isso, Jesus hoje nos chama ao essencial. Quem sou eu para você? Esse é o essencial. Quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Agora lembre-se, como nós ouvimos na leitura, Jesus não desiste de nós. Jesus é persistente, Ele nos escolhe. Ele é persistente. Ele continua te convidando, te perguntando: quem sou eu para você? Agora, tem um detalhe no texto, que Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. É bonito ver que Jesus escolhe Pedro. Mas quem era Pedro? Pedro era um homem limitado, impulsivo, falava antes de pensar, tinha medo, cometeu erros, negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro era um homem de fé. Jesus, conhecendo tudo isso, escolhe Pedro, porque Pedro era um homem de fé. Deus não chama somente pessoas perfeitas. E eu pergunto a você: você está disponível para Deus? Disponível para Deus realizar a obra na tua vida? Para Deus transformar o teu coração? Você está disponível para Deus? Deus não espera que você seja perfeito para começar. Deus, Ele espera um coração disposto a deixar-se transformar. Você está disposto a deixar-se transformar?
Talvez você diga: padre, eu tenho muitos defeitos. Eu diria: eu sei, eu também tenho, Deus também sabe. Eu já errei muito, Deus sabe. Eu não sou digno, nenhum de nós é digno por nossas próprias forças. Mas é justamente aí que está a graça de Deus. Deus não escolhe porque nós somos bons, perfeitos. Deus nos torna seus filhos pela graça dele. Pedro não se tornou pedra porque era perfeito. Pedro se tornou pedra porque Cristo era a sua segurança. Isso vale para nós. Quem é nossa segurança? Em quem você se apoia? Você não precisa sair dessa missa dizendo: agora eu tenho que resolver tudo. Não. Você precisa sair dessa missa dizendo o seguinte: eu preciso confiar mais em Cristo. Vamos repetir? Mais forte. Sabe por quê? Porque quando Cristo é nossa rocha, nós podemos atravessar tempestades sem perder a esperança. Eu preciso confiar mais em Cristo. Eu preciso colocar minha certeza, minha confiança no Senhor. É interessante, uma outra coisa. Jesus entregou a Pedro a chave. A chave serve para quê? Para abrir e fechar. Você recebe também essa chave. E a sua vida está abrindo ou fechando portas para Deus? Estão entendendo? Porque muitas vezes nós fechamos portas para Deus, na nossa vida e na vida dos outros. Abrir portas para Deus, é isso que o Senhor nos chama. E aí eu queria retomar o que nós cantamos no Salmo. No Salmo nós cantamos: Senhor, de coração vos dou graça, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Quando eu vos invoquei, vós me escutastes. Meu irmão, minha irmã, talvez você que veio aqui, tem muitos que não compreendem aquilo que você está vivendo. Talvez você tenha dificuldade em explicar a sua dor. Você sorri por fora, mas por dentro está lutando. Talvez ninguém saiba o peso que você carrega. E eu queria dizer a você: Deus sabe. Deus conhece o teu coração. Deus conhece as suas lágrimas. Deus conhece as suas noites escuras. Deus conhece as suas preocupações. Deus conhece aquilo que você não consegue contar para ninguém. E lembre-se, Deus escuta. Você não está falando sozinho quando reza. Talvez você não veja imediatamente a resposta, mas a oração nunca é desperdiçada. Pedro, quando disse: tu és o Messias, ele queria dizer: tu és aquele que eu estava esperando. E talvez esta seja a grande conversão
que precisamos fazer. Parar de procurar em tantas coisas aquilo que somente Cristo pode nos dar. Dinheiro não pode salvar. Sucesso não pode salvar. Reconhecimento não pode salvar. Pessoas, por mais importantes que sejam, não podem ocupar o lugar de Deus. Nós estamos aqui porque Cristo é o centro. É Cristo que nos reúne, é Cristo que nos alimenta, é Cristo que nos perdoa, é Cristo que nos envia, é Cristo que nos sustenta. E é Cristo que vai continuar te sustentando amanhã, depois dessa missa, quando voltar para a sua casa e enfrentar a sua realidade. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você, ao sair desta missa, não dissesse assim: ah, padre, foi bonita a sua homilia. Eu gostaria que você saísse daqui com uma decisão. Sim, uma decisão de voltar a rezar mais. Uma decisão de procurar o sacramento da reconciliação, da confissão, que faz anos que você não faz. A decisão de perdoar alguém, de voltar para a igreja. A decisão de abandonar alguma situação que está te afastando de Deus. Talvez só dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. A decisão de confiar no Senhor. Se você conseguir fazer isso, essa missa já começou a produzir frutos. E as muralhas já começaram a cair. Porque a fé não elimina os problemas. A fé nos dá uma nova maneira de atravessar os problemas. O cristão não é aquele que nunca chora. É aquele que chora, mas continua acreditando. Não é aquele que nunca cai. É aquele que cai e permite que Cristo o levante. Não é aquele que nunca tem medo. É aquele que mesmo com medo, continua caminhando. Não é aquele que tem todas as respostas. É aquele que conhece quem é a resposta. Hoje, Jesus olha para cada um de nós e pergunta: e você? Que diz que eu sou? Que a nossa resposta seja com a vida. E aí eu convido neste momento você a fechar seus olhos. Coloque a sua mão no coração. E Jesus está aqui do teu lado, neste momento. Sinta o Senhor aqui neste momento. Jesus te perguntando: quem sou eu para você? Olhe para a sua vida. Veja que lugar você está colocando Jesus. Olhe para a sua história. Qual a decisão que você precisa tomar hoje? Qual a transformação que você precisa começar a fazer hoje para tomar posse da graça, da libertação que Deus quer realizar? O Senhor te convida neste momento. Eu convido a você a rezar comigo de maneira muito suave, aí no coração. Diga: Jesus, Tu és
o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Salvador. Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. Tu és a minha força. Tu és a minha força. Tu és a minha rocha. Tu és a minha rocha. Tu és aquele em quem eu quero confiar. Tu és aquele em que eu quero confiar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, diante de Ti, diante de Ti, venho me colocar venho me colocar como um filho do vosso Pai Celeste, como um filho do vosso Pai Celeste, com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas imperfeições, com todos os meus pecados. com todos os meus pecados. Venho me colocar Venho me colocar pedindo a Tua graça, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua libertação pedindo a Tua libertação de todas as amarras, de todas as amarras, de todos os medos, de todos os medos, de tudo aquilo que me impede de tudo aquilo que me impede de verdadeiramente Te seguir de verdadeiramente Te servir e Te servir. e Te servir. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero neste momento eu quero neste momento renunciar a tudo aquilo a tudo aquilo que eu que eu e minha família e minha família possamos estar vivendo, possamos estar vivendo, que é contrário que é contrário à Tua vontade, à Tua vontade, ao Teu ensinamento. ao Teu ensinamento. Senhor Jesus, Senhor Jesus, quero renunciar quero renunciar a toda a força do mal, a toda a força do mal, a toda da ação do maligno a toda ação do maligno que em minha casa, que em minha casa, em minha família, em minha família, em meu trabalho, em meu trabalho, tenho vivido. tenho vivido. Senhor Jesus, Senhor Jesus, quero renunciar eu quero renunciar a todas as tentações a todas as tentações de ordem física, de ordem física, afetiva afetiva e espiritual, e espiritual, e por consciência com consciência, tenho permitido tenho permitido entrar entrar na minha casa, na minha casa, na minha vida. na minha vida. Senhor Jesus, Senhor Jesus, quero renunciar quero renunciar a todo espírito de divisão, a todo espírito de divisão, a todo espírito de competição. a todo espírito de competição. Quero renunciar Quero renunciar a tudo aquilo, Senhor, a tudo aquilo, Senhor, que me tira que me tira a paz a paz e a harmonia em minha casa. e a harmonia em minha casa. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero renunciar eu quero renunciar a toda tristeza, a toda tristeza, a toda depressão, a toda depressão, a todo espírito do mal a todo espírito do mal que me prende, que me prende, que me deixa que me deixa escravo escravo de minhas vontades. de minhas vontades. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero renunciar eu quero renunciar a todas as superstições a todas as superstições que têm entrado em minha casa que têm entrado em minha casa e que têm entrado em minha família e que têm entrado em minha e família têm me impedido e têm me impedido de viver de viver como filho teu. como filho teu. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu confio em ti. eu confio em Ti. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ajuda-me ajuda-me a transformar-me a transformar num filho teu. num filho Teu. Amém. Amém. Agora eu convido a você professar a fé. Esse Deus que nos convida a uma vida nova. Creio